Estamos de volta com o programa Ação Nacional e hoje o nosso tema é falar em público. Eu estou aqui conversando com o ator Alexandre Castelli e também o professor de comunicação e oratória Tadeu Bretas. Bom, eu deixei uma pergunta no bloco anterior, que é a questão de... Vocês estavam falando da necessidade de ter o ator, né, para fazer esse curso de oratória. Como é que é esse curso? O que a pessoa aprende durante esse curso? Ele une as técnicas de oratória, né, de apresentação de projetos, que eu acho que é importante a gente ressaltar que não adianta apenas você falar bem, mas saber fazer apresentações. São coisas diferentes. O falar bem considera, obviamente, expressão, voz, corpo, e o fazer apresentações pressupõe o entendimento da plateia, do assunto que você vai falar, do tempo que você tem, dos recursos audiovisuais que você vai usar, se você vai usar um software de apresentações, se vai usar equipamentos mais básicos, como, por exemplo, um pincel, um projetor. Um curso que mistura técnicas de oratória com de apresentação de projetos, com a cereja da arte, no caso o teatro, ele tem tudo para ser mais eficaz, porque eu não trabalho apenas o ser estático, aquele ser burocrático que entra numa sala para transmitir uma mensagem. O teatro ajuda, e o Alexandre vai poder complementar muito bem essa fala, ajuda a transformar esse ser em alguém pleno que se conhece, porque tem muito a ver com autoconhecimento, e nada melhor que a dramaturgia, do que as técnicas teatrais, para fazer com que esse autoconhecimento surja naquela pessoa. Então, nós tivemos este mix, esta química que eu considero muito saudável, de unir a parte formal da oratória, que é importante, com a liberdade e a capacidade que a arte traz. Então, por favor... Nada como um diretor teatral, né, que já tem muitos espetáculos realizados, poder falar sobre isso aí, né? Primeira coisa, eu acho, se libertar dessas amarras que nos prendem, né? Então, o exercício com o corpo, antigamente separava o corpo e a voz. O morto não fala, mas o corpo dele está lá. Então, né? O aquecimento. Então, se nós prestarmos atenção do jeito que nós acordamos, a voz também acompanha. É mais rouca, né? Isso. Mais grave. Então, você tirar esse peso que às vezes a tensão que você carrega, às vezes fica grudado em você. Então, essa dinâmica de trabalhar bastante o corpo, de soltar, isso também ajuda a soltar a sua voz. Te dá mais firmeza ao falar. Você estava falando de uma coisa que é muito importante. Eu assisti esses dias um filme fantástico que chama O Discurso do Rei. O filme de 2011, sim, verdade. Né, O Discurso do Rei, que tinha que era, né, o Duque de Windsor, que era o segundo na linhagem do rei George V, se não me engano. Foi durante a Segunda Guerra Mundial, não foi? Isso, tá? O rei veio a falecer e o George, né, viria a ser George VI, era gago. Né? E ele foi procurar um especialista, um ator que largou a profissão para ensinar jovens que tinham tido um trauma da guerra e refletiu na voz. Então esse ator abandonou os palcos para cuidar da voz dessas pessoas. Né? É muito interessante isso, né? E o rei George era gago, então com exercícios corporais, a flacidez do lábio, tudo, então ele incorporou alguns exercícios que foi complementando até o rei. Ele largou de ser gago, ele parou a gagueira? Não, mas ele conseguiu controlar isso na respiração, em gestos, né? Então, inclusive no começo do nosso curso eu uso a técnica de Demóstenes, a história de Demóstenes, que foi um filósofo grego que era gago e que aprendeu a controlar a gagueira com pedras na boca. Então ele fazia exercícios e ele percebia que quando a pessoa comia e falava, ela tinha um atraso na fala. E era exatamente, ele comparou o atraso da gagueira. Então ele, né, em frente à praia estava ali, ele colocava essas pedrinhas na boca e forçava a voz.
a sair. É o mesmo exercício hoje que alguns fonoaudiólogos usam, de colocar a caneta, de você travar. Para você falar. Modernizou, né? Agora tem caneta. Ainda bem, né? Agora tem caneta, não precisamos pegar pegar pedra, vai no meio do caminho. É mais difícil de engolir também. Então nós vamos dando, sabe, pequenos toques e, sabe, o que a pessoa traz, o que a gente pode ajudar para ser uma experiência libertadora e não um sofrimento. Um sofrimento, existe uma informação importante, mais uma, né, que é a seguinte: a plateia sempre nos percebe menos nervosos do que nós estamos. Existem estudos, N estudos apontando isso. Você foi tão bem na sua apresentação. Exatamente. Obrigado. É fato, e é bom lembrar, né, as pessoas que estão nos assistindo, de que é claro que tem aquelas pessoas que querem te agradar mesmo, né? A gente termina, e aí, como é que foi? Não, foi maravilhoso. Mas, na verdade, a pessoa quer evitar o ônus da crítica, né, de te criticar. Agora, de fato, a plateia sempre nos percebe menos nervosos. A plateia... A gente entra e está uma pilha. Vamos supor que de 0 a 10 você esteja 8 de nervosismo. A plateia te percebe 4, 3 e você está ali olhando para ela e as pessoas te olhando e você dizendo assim: nossa, não estão gostando. Geralmente essa afirmação tem mais a ver com aqueles traumas que eu citei no bloco anterior do que propriamente dito com essa questão de que a plateia efetivamente não está gostando. A gente cria fantasmas e o aprendizado das técnicas de oratória ensina, inclusive, a lidar com isso. Eu costumo brincar nos cursos e falar que tem sempre uma pessoa na plateia que nasceu feliz. A gente chama de facilitador. Ela tem uma expressão feliz, ela fica te olhando sorridente. E aí, o palestrante inseguro, ele tende a procurar essa pessoa como apoio. Ele praticamente faz a sua fala inteira olhando para ela. Por quê? Porque ela tem uma receptividade, ela está serena e aparentemente aprovando a sua fala. Eu coloco como desafio para os meus alunos o seguinte: não comece com o mais fácil. O mais fácil você já o tem. Vá para aqueles que estão distraídos, estão com uma expressão de que o seu assunto não interessa. Escolha os mais difíceis primeiro, mas não esqueça de dar atenção com o seu olhar para todos. Eu chamo isso de abraço visual. Olha que expressão bonita. Que é quando você percorre a sua plateia, seja no aniversário da criança e que você foi escolhido para fazer o discurso, ou escolhida, em que você, ao falar, olha para todos, sem exceção, e com isso, todas as pessoas vão perceber que elas foram acolhidas pelo seu olhar. Os bons oradores não esquecem ninguém na plateia. Eles seletivamente vão utilizando a seu favor, buscando olhares de aprovação, convencendo aos poucos. Tem os mais resistentes, que só no final da palestra você percebe que convenceu pelas palmas. E tem também um abraço sonoro. A sua voz tem que chegar por igual em todos. Isso é fundamental. Então fica aqui também esse registro de que começou a sua fala, quer conquistar a plateia ou quer encurtar o caminho até essa conquista, já olhe para todos, já tenha todos contigo, respira e vá em frente. Este olhar cria já uma relação de intimidade, não total, mas de certa intimidade com a plateia. Então aí o pessoal acho que está tendo uma rica abordagem sobre um tema que usa técnicas simples, porém que exige coragem, né? Você precisa realmente procurar os olhares. Encarar mesmo, encarar. Né? Quanto mais cedo você encarar, mais rápido a plateia confia em você. Olha que legal. Então, isso é muito bacana. Aquele orador que foge, procura... Outro dia um aluno me disse assim: mas Tadeu, não tem uma técnica que diz que a gente tem que olhar para o horizonte e não olhar para ninguém? Olha, muita gente defende isso, mas eu defendo um outro ponto de vista. Eu acredito que o horizonte pode até parecer para quem está na frente que você está olhando para alguém lá atrás, mas você não consegue enganar quem está lá no fundo, porque você está olhando acima deles. O olhar para cada um, quando o ambiente permite, quando o salão permite, quando a luz permite, ele é importante. Eu penso que você transmite mais segurança do que
olhar para o horizonte, um olhar perdido, como se estivesse procurando alguma coisa. Então, eu sugiro a todos que estão nos ouvindo que, nessa situação de falar em público, procurem praticar isso para ver como dá certo. Eu garanto. Você está falando, Tadeu, eu também vendo aqui, me lembrando do professor. Né? Muitos que nos assistem aqui ou é professor, né? Ou já foi professor. Sim. Né? E eu acho que umas grandes dificuldades hoje, vamos falar a verdade, ser professor, né? Muito desafiador. Porque você tem alunos de todos os tipos dentro da classe e você tem 30 alunos, muitas vezes você tem 40 alunos. 50. E como é que você vai prender atenção de todo esse povo? Bom, primeiro é importante a gente ter a certeza de que você não irá conseguir prender. A gente não pode ter a pretensão de que vai conseguir fazer todos ficarem ao mesmo tempo te olhando com o mesmo nível de atenção. Ou seja, uma atenção elevada. Eu penso que isso seria um excesso de presunção, né? Ou uma presunção. Por quê? Porque as pessoas têm diferentes motivações. Quando as pessoas não estão lhe olhando, não estão lhe observando ou prestando atenção no seu assunto, isso não necessariamente tem a ver com o fato de que você não está sabendo comunicar. Podem existir questões pessoais, circunstanciais, que fazem com que aquela pessoa, naquele momento, não te olhe. Mas aí que está aquela questão da autoestima e da sensibilidade de entender a plateia. Eu vou saber ativar aquela pessoa que está distraída no momento correto. Para um professor, e o Alexandre também é professor, tem alunos de teatro, você conseguir fazer com que todos prestem atenção, tendo o grande distraidor da espécie humana hoje, que é o smartphone, é um desafio. Eu costumo dizer que o grande desafio do ser humano hoje é provar que você é mais interessante que o smartphone da pessoa que está na sua frente. Isso é hercúleo, é o grande desafio de um ser humano. Se você conseguir isso, parabéns. O ofício do professor exige um misto de competências técnicas, comportamentais e de entrega do seu trabalho, né? De competências que eu chamo de gerenciais. Então, se você entrar com a missão de agradar e transmitir informação para o maior número possível de pessoas, é melhor do que você entrar com o seu ego lá em cima e dizendo 100% da turma será minha. Isso, geralmente, é caminhar para o erro. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Às vezes nós precisamos de uma dose de Pat Adams, né? Temos que passar a informação de qual a estratégia que nós vamos ter para conquistar, para chegar, sabendo que a plateia toda, né, a plateia ou a sala, né, os espectadores, como é que nós vamos fazer isso? De que modo nós vamos jogar essa ideia e como nós vamos nos preparar para jogar essa ideia? É um baita desafio, né? É um baita desafio. Como o Tadeu falou também, o que prende atenção num orador, o que prende atenção num professor? A maneira que ele fala, a maneira que ele transmite, né? O olhar, às vezes o nervosismo está na mão, né? Você não consegue ficar olhando para uma pessoa que fica se movimentando o tempo todo, porque você fica assim, né? Porque ela não está, ela está falando como se ela estivesse, né, na praia ou na piscina. Ela não fixa para você olhar aquela informação e realmente assimilar, né? Olha, temos que ser Pat Adams. Eu tenho que fazer isso todo dia. Existe o sabonete invisível, né? Quando as pessoas não sabem o que fazer com as mãos, é interessante que tem gente que toma um banho inteiro, completo, em cena. Porque ela entra e começa com as mãos. Na hora que você percebe, ela já lavou as mãos, ela começa a lavar os braços. E aí esfrega as pernas, aí mexe no cabelo. Bom, no meu caso vai ser difícil demonstrar por razões óbvias, mas... Pula essa parte. E aí você olha e fala assim, nossa, mas é o sabonete invisível. No lado oposto, tem aquelas pessoas com essa orelha que decidem esquecer que tem mãos. Ela põe as duas mãos nos bolsos de calça e fica nesta posição assim até o final da sua fala. Você imagina você ficar com os ombros duros assim, Nossa. durante 30 minutos e a plateia te ouvindo. A plateia se sente incomodada. Com certeza. Porque a plateia, na maioria das vezes, ela é um pouco cúmplice de quem está falando. Ela torce para que você se saia bem. Na maioria das situações, obviamente que isso não é em 100% dos casos, mas
E aí alguém entra com a mão nos bolsos, tanto que uma das coisas que nós fazemos na prática é falar assim, deixem todos os seus objetos Sim. Né, nas cadeiras e vem aqui para o palco, vem aqui para frente, para você não ter as chamadas muletas, que são coisas... Eu tenho uma história interessante, eu conheço um professor que ele não repara nisso, mas ele não consegue dar aula sem ter uma garrafinha d'água na mão. Ele entra com a garrafa de água, segurando com a mão esquerda, e o tempo todo ele não percebe isso, é inconsciente. Ele fica abrindo a tampa da garrafa e fechando. O que acontece com a plateia? O jogo, o centro da atenção passa muda. a ser aquela tampa. E aí as pessoas ficam torcendo para que ele beba água. E começam a ficar com sede também, porque ficam sugestionadas. A gente agora ele vai. Exatamente, agora ele vai tomar. E na hora que ele vai levar a boca, ele põe na mesa e não toma. E certa vez eu comentei com ele, ele falou, eu vou gravar isso. E nós gravamos uma aula dele, ele contou quantas vezes ele fez isso. É assustador. O senhor me lembrou agora, também me lembrou de uma... A gente, quando era também adolescente, a gente tinha um professor que falava né. Né. Então, tá. Então, a gente contou quantos nés, fizemos uma campanha né, na sala de aula para ver quantos nés ele falava em 1 minuto. Ele falou 25 nés em 1 minuto. Olha, tem gente que fala até mais. Eu falei assim, tem gente que fala até mais. Porque teve a aposta de ver quanto ele ia fazer em 1 minuto. A gente, né, olha só as coisas que a gente fazia. Para você ver como é que, você deu um exemplo, porque a gente como se distrai, né? O aluno começa a pegar nos trejeitos do professor e esquece do foco que era a matéria. Gente, eu preciso ir para o rápido intervalo, porque já acabou esse bloco. A gente volta no próximo bloco com mais assunto aqui para você. Vamos lá.